Beleza, então vamos lá. O que a gente viu até agora? A gente entendeu o conceito de números inteiros, números negativos. O que é o conceito de números negativos? Números negativos são aqueles que estão abaixo do nosso ponto de referência, tendo o ponto de referência sempre como zero, porque ele não é um número negativo nem positivo. Então são todos os números que estão para a esquerda do zero. Esses são os números negativos que representam uma quantia que é menor daquela que são os números positivos. Aí agora, a gente vai aplicar isso em operações matemáticas, começando pela soma e subtração, que são mais simples, e depois, no próximo vídeo, multiplicação e divisão. Aí o que acontece? Quando a gente tem uma operação matemática, sempre a gente tem um sentido por trás. Em operações pequenas é fácil de elucidar. Por exemplo, o que a gente pode pegar com isso? Agora a gente vai entender como a gente aplica isso na soma e na subtração, que são as duas operações mais simples. A soma, a gente entende, é bom de visualizar a soma como juntar alguns objetos. Por exemplo, é muito fácil de visualizar. A gente tem 2 mais 2. A gente tem 2 objetos aqui e mais 2 objetos aqui. Ou seja, quando a gente somar, vai dar os 2 primeiros objetos e os outros 2 primeiros objetos. Se a gente contar, 4 objetos. Beleza. Isso é lógico e é fácil de entender. Já a subtração, a gente tem 4 objetos e a gente quer tirar 2 objetos. Como a gente quer tirar? A gente tem 4 e vai tirar 2. A gente vem e vai ser o quê? A gente tem 4, elimina 1, elimina 2. Ou seja, sobraram 2. Isso é a visualização da conta. É fácil de visualizar assim. Aí agora, por que os números negativos complicam? Porque eles fogem um pouco dessa lógica. Vamos supor. Agora, ao invés de ter 2 mais 2, a gente vai ter menos 2 mais 5. Vamos continuar pensando nos pauzinhos. Lembra que eu disse na outra aula que menos 2 é a mesma coisa que 0 menos 2, que é igual a menos 2? Lembra que eu disse que é a mesma coisa você colocar um 0 antes não vai mudar nada na soma e na subtração? Então, vamos reescrever essa expressão para ficar mais fácil de entender. A gente tem aqui 0 menos 2 mais 5. Vamos resolver essa operação do mesmo jeito que a gente resolveu essas duas aqui. Como é que vai ficar? Aqui a gente tem 0 objetos. Aí a gente vai tirar desse 0 2 objetos. Se a gente resolver por etapas, a gente vai ter o quê? Que a gente está com 0 menos 2. 2 objetos sendo retirados. Vamos representar sempre retirar com um tracinho vermelho e somar com um tracinho reto azul. Esse tracinho aqui deitado vermelho é retirar, esse daqui azul é somar, é juntar. Então, beleza. Aqui a gente não tinha nada, a gente não tinha nenhum tracinho azul, mas a gente retirou 2. A gente vai ter 2 retirados. Tendo 2 retirados, a gente tem um resultado de menos 2. Só que o que acontece? A gente tem menos 2, só que a gente tem mais 5. Então, quando a gente for fazer o resultado, o que vai ser? O que a gente tem? A gente tem 5 juntos, só que a gente retirou 2. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser 3. 3 positivo. Por quê? Porque aqui a gente pode ver que a gente tem 3 que ainda estão juntos. Aí o que acontece? Isso vai se tornando, obviamente você não precisa fazer esse processo inteiro toda vez que tiver uma conta que tenha números negativos, porque isso vai se tornando natural. Vamos lá. Se eu tenho aqui menos 7 mais 10. Menos 7 mais 10, sem fazer os pauzinhos. A gente tem uma dívida de 7, podemos pensar assim também, e a gente ganhou 10 reais. Se a gente tem uma dívida de 7 e ganhou 10 reais, você concorda comigo que a gente saiu ganhando 3 reais ainda? Que toda essa dívida chegou, a gente usou 7 unidades desse 10 aqui, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, pra gente poder chegar no zero. A gente pode reescrever 10 como? 7 mais 3. Concorda comigo que 7 mais 3 é igual a 10? Então vamos reescrever aqui. A gente tem que essa operação aqui é igual a menos 7 mais 7 mais 3. Por que eu substituí o 10 por 7 mais 3? Porque eu acabei de definir que 10 é igual a 7 mais 3. Não é nenhum absurdo falar isso. Quando a gente tem dois números iguais, tem menos 7 e mais 7, a gente pode anular eles. Por quê? Eles estão à mesma distância da reta numérica. Se a gente deitasse a reta, eles estão à mesma distância. Como eles estão à mesma distância da reta, o valor deles, o valor da diferença deles, é nenhuma, é zero. Sempre uma conta, ele está querendo saber a diferença da distância, a partir do zero, de dois números. Vou tentar elucidar isso aqui. Calma aí, vou apagar essa parte aqui para tentar elucidar. Antes, só terminando de resolver essa conta, a gente anularia o 7 e ia ficar igual a 3. Beleza, eu vou apagar para tentar explicar o que eu quis dizer em relação a essa distância aí. Então vamos lá, vou tentar elucidar o que eu falei. A reta numérica está bem feia, mas eu vou tentar explicar o que eu estava querendo dizer. Eu falei que quando a gente está fazendo uma operação, a gente quer saber a diferença da distância entre alguns números em relação ao ponto zero. Muito complicado. Vou explicar com uma analogia mais simples. O que é? Vamos pensar em andar. A gente está andando aqui agora. Vamos pensar em qualquer operação aqui de soma ou subtração. Eu vou colocar 6 menos 3. 6 menos 3, por exemplo. Estou andando aqui. Andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5, andei 6. Fiz isso. Só que agora o menos significa que eu vou voltar. Sempre que eu tenho menos, eu estou indo para a esquerda. Sempre que eu tenho mais, eu estou indo para a direita. Agora o que eu vou fazer? Estou voltando 3. Voltei 1, voltei 2, voltei 3. Onde que eu parei? Na casa 3. Parei aqui, né? Ou seja, a resposta disso aqui vai ser 3. Simples. Aí, isso explica pra gente. Lembra que eu falei que é o ponto de referência zero? Sempre em relação ao zero. Que agora você vai entender por quê. Vamos supor que a gente tem essa operação aqui.
Menos 3 mais 3. Lembra que o menos, eu falei que sempre é ir para trás, né? Então vamos lá, começou aqui do zero, sempre começando do zero. E eu fiz o quê? Eu andei para trás, porque aqui tem um menos, então eu andei para trás. Vamos lá, andei para trás. 1, 2, 3. Porém, eu fui para frente mais 3. Uai, se eu andei 3 para trás e fui para frente mais 3, vamos ver o que vai acontecer. Andei 1 para frente, 2 para frente, 3 para frente. Eu voltei pro zero. Então basicamente aquela frase meio complicada que eu acabei de falar, significa isso. Que sempre que a gente tem dois números que são iguais, por exemplo, menos 5 mais 5, 5 menos 5, 273 mil menos 273 mil. Sempre que a gente tem dois números iguais com sinais diferentes, por quê? Porque aqui a gente pode interpretar isso aqui como mais. Não tem escrito, mas como não tem escrito, a gente interpreta que é um número positivo, né? Sempre vai ser zero. Tudo isso aqui vai ser zero. Isso por conta do que eu acabei de te falar ali. Isso vai ajudar a gente a entender as operações. Beleza? Agora eu vou apagar aqui de novo e eu vou para a próxima parte. Vamos lá. Agora essa situação é diferente. A gente tem menos 3, menos 2. A gente tem dois números negativos, não é mais um número positivo e um número negativo. A gente tem dois números negativos. Quando a gente tem dois números negativos, o que vai acontecer? Sempre seguindo aquela regra de partir do zero e ir andando as casinhas. Partimos do zero. Vamos andar as casinhas. Sempre que é negativa para a esquerda. A gente tem menos 3. Menos 3, uma, duas, três casinhas. Menos 2, a gente tem mais uma, duas casinhas. Então a gente chega no menos 5. Ou seja, a resposta de menos 3 menos 2 é menos 5. Sempre que tiver um número negativo, vamos chamar o número A. Número A significa um número qualquer. Número negativo subtraindo o número B é a mesma coisa. Você pode fazer assim também. Que menos A mais B. O que isso significa? Vamos tentar fazer alguns exemplos. Isso pode se estender bastante. Pode ser uma conta bem grande. Vamos fazer um exemplo aqui. Menos 9 menos 6. Beleza. De acordo com o que eu falei ali, a gente pode fazer o quê? Colocar menos. Aqui, o A está sendo 9 e o B está sendo 6. Nesse exemplo aqui que eu coloquei. A e B são números quaisquer. É só isso que significa. Menos A mais B. 9 mais 6. O que isso aqui vai dar? 9 mais 6 é 15. Então é 15 menos. A gente pode ignorar esse parênteses aqui. Depois eu vou explicar melhor sobre parênteses em alguma futura aula, mas nesse caso aqui só sabe que a gente pode ignorar o parênteses, que vai dar menos 15. Esse é o resultado da conta. Sempre que for números negativos subtraindo-se, ou você pode enxergar também os números negativos subtraindo-se, como isso aqui. Menos 3, no exemplo aqui do menos 3, mais menos 2. A gente está somando esses andares. Os andares que eu estou falando aqui nessa analogia aqui que eu fiz das casinhas andando. A gente está somando as andadas para a esquerda. A gente está sempre aumentando a quantidade de passos que a gente dá. Vamos começar fazendo que eu vou colocar um exemplo maior agora. E aí, esse aqui eu vou fazer junto. Depois eu vou trazer mais 5 exemplos, que é para treinar. Aí eu vou fazer, mas vou dar um tempo para fazer sem mim. Então vamos lá. Vamos pensar aqui em alguns números. Menos 5, menos 6, menos 2, menos 9, menos 7. Bem grande, parece ser difícil, mas vamos lá. Lembra que eu falei que a gente pode substituir isso aqui por menos? Aí nesse caso vamos dar um nome para cada letra. Essa letra aqui vai ser o A, ou esse número. Essa aqui vai ser a B, essa aqui vai ser a C, essa aqui vai ser a D, essa aqui vai ser a E. A gente pode reescrever isso aqui como A mais B, mais C, mais D, mais E. Que nesse caso é só a gente somar e depois colocar o sinal de subtração. Aqui vamos lá. O que vai dar então? Vamos somar. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 2 dá 13. 13 mais 9 dá 22. 22 mais 7 dá 29. Então, a gente vai ter menos 29. Parênteses a gente pode ignorar. Ou seja, o resultado dessa conta vai ser 29. Negativo. Somando é muito mais fácil, é muito mais simples, assim. Não precisa ficar pensando, e esse sinal, e esse sinal. A gente só soma tudo e depois coloca o sinal de negativo, que é bem mais intuitivo e bem mais simples. Pode fazer isso para o quão grande for a conta. No entanto, a conta só pode ter subtração. Aí agora, tem exceção, que é quando a gente tem subtração e soma numa só expressão. Que aí vai ter um macetezinho que eu sempre usei para poder fazer essas contas sem precisar ficar fazendo uma por uma e depois chegar numa conclusão. Eu só faço tudo e baseado no que eu vou falar, eu determino se é mais ou se é menos o sinal do resultado. Vamos lá. Qual que é o macete que eu uso aqui? Convencionalmente, o que uma pessoa ia fazer para resolver isso aqui? Esse daqui ainda está pequeno. Talvez tenha uma conta de subtração, mas a adição que seja grande. Muito grande. O que uma pessoa convencionalmente ia fazer? Menos 2 mais 3. É fazer um por um. Menos 2 mais 3, andou 2 para trás, foi 3 para frente, fica com 1. Menos 7. Menos 7, tá com 1, anda 7 para trás, vai ficar com menos 6. Tá com menos 6, aí andou mais 4 para frente. Andou mais 4 para frente, tá chegando mais perto do zero. Vai ficar com menos 2, porque tá chegando mais perto do zero. Só imaginar, mentaliza reto numérico. Aí a gente tem menos 8. Andou mais 8 para trás, já tinha 2 para trás. Então menos 8, o que vai dar? Menos 10. Beleza, não demorou tanto.
mas não é tão grande. Só que o que a gente pode fazer, que é muito mais rápido e é muito mais fácil? A gente junta os números de sinais iguais. Então vamos lá, quais números que têm sinais iguais? De azul eu vou colocar aqui os que têm sinal positivo. Quais números aqui? A gente tem o 3, que está positivo, e a gente tem o 4, que está positivo. Beleza? A gente juntou esses daqui. Agora a gente vai juntar os que têm sinal negativo. A gente vai juntar o menos 2, vamos juntar o menos 7 e o menos 8. São os números que têm sinal negativo aqui. Vamos juntar. Aí aqui, para juntar, no caso é realmente somar. É só juntar somando mesmo. Vamos lá. Os que tiverem sinal negativo, acompanham o sinal negativo. Lembra que eu falei, ó, vamos reescrever só a expressão dos números negativos. Menos 2, menos 7, menos 8. Lembra que eu falei que sempre que é uma conta que é seguida de vários menos, que não tem nenhuma soma, a gente pode simplesmente fazer menos A mais B mais C. A gente só vai fazer isso aqui agora. Vamos lá. 2 mais 7 mais 8. Que isso aqui vai dar 17. 2 mais 7 mais 8 dá 17. Então vai ser menos 17. Que a gente pode escrever como menos 17. Agora os números positivos, eles continuam positivos. A gente só está juntando eles, só que juntar números positivos continua positivo, né? 3 mais 7 vai dar 7. A gente está juntando esses dois, vai dar 7. Então vai ser 17 mais 7. Que nesse caso, menos 10 também. Aqui demorou um pouco mais para fazer, mas porque eu estou explicando. Só que quando a gente tem uma conta, é muito mais fácil a gente fazer juntando. Porque quando a gente faz juntando, a gente já consegue tirar o resultado logo de cara. A gente só faz somas e tira o resultado. Não precisa ficar nisso de fazendo uma operação de cada vez. Às vezes os números são maiores. Que aí agora, quando eu for trazer os exemplos, vai ficar mais fácil. Agora eu vou trazer os exemplos, já foi tudo explicado, não tem nenhuma questão mais na soma e na subtração que seja diferente, a gente já conseguiu misturar as duas, fazer separado os números inteiros, e agora a gente vai fazer as questões. Antes eu só vou fazer uma pausazinha para explicar o parênteses, como ele funciona nessa questão da soma e da subtração. É bem simples, o parênteses só vai complicar na divisão e na multiplicação. Vamos lá, para explicar o parênteses, primeiro eu preciso de te dar uma informação muito importante mesmo, essa informação é de extrema importância. Subtração, por definição, é o quê? É a gente somar o inverso de um número. Subtração é a soma de um inverso de um número. Ou seja, vou exemplificar. 4 menos 2 é a mesma coisa que 4 mais menos 2. Você entende? Que a subtração é a mesma coisa que a soma do inverso de um número. Porque aqui, esse menos, ele pode ser interpretado como 2 número negativo, mas nesse caso aqui, ele é o sinal da subtração. Ele significa que o número está subtraindo. Se fosse para falar que o 2 era um número negativo, a gente tem que colocar entre parênteses. Isso daqui é um 2 negativo. Claro que, sempre que a gente começar a expressão com um número negativo, a gente não precisa colocar o parênteses. Porque não tem como isso daqui ser um sinal de subtração. Por isso que eu falei que aquele conceito de falar 0 menos 2 é um conceito que dá para ajudar você a entender a conta, mas não é um conceito certo. Porque esse sinal aqui é um sinal de subtração, um sinal que indica que o número é negativo. Já esse sinal aqui, por exemplo, é o sinal que indica a conta subtração. Deu para entender? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui alguns exemplos e você vai responder retoricamente qual que é a resposta disso e depois eu vou falar. Esse primeiro exemplo aqui, esse segundo exemplo aqui e esse terceiro exemplo aqui. Eu quero que você me fale o que todos esses sinais, todos esses menos aí, significam. O que cada um significa. Um tempo aí para responder. Beleza, vamos lá. Esse primeiro aqui, o que ele está significando? Ele está significando que tem um número negativo? Não, ele está significando apenas que é uma subtração. Então esse daqui é um menos de subtração. Por que ele é um menos de subtração? Porque ele indica a operação. Porque ele não está junto com o número. Se ele estivesse junto com o número, teria que ser isso aqui. Que aí isso é uma multiplicação, porque não tem sinal. Mas não é o caso. Aqui ele não está entre parênteses, ele teria que estar junto do 4. Ele não está junto do 4. Na segunda situação, esse menos aqui, ele está junto do 2. Não precisa do parênteses, porque não tem como isso ser a subtração. Não tem um número antes dele para ser a subtração. Então esse menos aqui é de subtração. Esse menos aqui é de negativo. Esse daqui também é de subtração. Já nesse caso aqui, esse menos também é negativo. Esse daqui é de subtração, porque está tirando esse número aqui desse número aqui. E aqui, como está entre parênteses, a gente indica que esse menos ele pertence ao 4. Por ele pertencer ao 4, indica que 4 é um número negativo. Então, basicamente é isso. Entendido isso, sempre que for sinal de subtração, ele indica que é a soma do inverso de um número. Esse aqui vai ser o símbolo de inverso. De inverso de um número. Então vamos lá. Sabendo esse conceito, a gente pode determinar aquilo que eu falei. 4 menos 2 é igual a 4 mais menos 2. O inverso de 2 puro é menos 2. O inverso é sempre um número com sinal invertido. Por exemplo, o inverso de menos 2 é 2. Sempre o inverso é com sinal invertido. Se for mais, vira menos. Se for menos, vira mais. Beleza? Isso explica o quê? Por que 4 menos 2 não dá que possa parecer óbvio que seria 2, que seria o resultado de 4 menos 2. Vamos ver o que isso dá. Eu falei que todo sinal de subtração indica o inverso de um número, correto?
Então, vamos lá. A soma do inverso de um número. Vamos reescrever. Tendo em base isso daqui que eu fiz. 4, a soma de o inverso desse número. O inverso de menos 2 é 2. Positivo. Então, 4 mais... Ou 4 menos 2 é 6. Por isso que menos com menos dá mais. Essa é a lógica do menos com menos dá mais. A subtração é a soma de um inverso de um número. Grave isso na sua mente, que a subtração é igual à soma de um inverso do número. Isso é uma definição geral que é muito importante para entender. Por que isso vira isso? Entendeu? Então, basicamente, é isso. Isso que precisava saber. O parêntese ele serve para indicar que o sinal é de negativando o número e não um sinal de subtração, no caso da soma e da subtração. E quando está o primeiro número da sentença, por exemplo, menos 2, esse menos aqui também é negativando, não precisa do parêntese, porque não tem outro número para que possa confundir esse sinal aqui com o sinal de subtração. Agora eu vou trazer exercícios rapidinho para resolver. E é isso, vamos. Vamos lá, esses são os exercícios, tá por ordem crescente de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. E se você quiser resolver, pausa e tenta resolver. E agora eu vou resolver um por um. Vamos lá, vamos começar pelo 1, vou resolver bem rápido, para não perder muito tempo. Vamos lá, 12 menos 7 mais menos 5. O que acontece aqui? Lembra que eu falei, toda vez que a gente tem um número negativo, a gente vai juntar esses números negativos. Toda vez que a gente tem um número positivo, a gente vai deixar ele positivo ou juntar com outros números positivos. Então vamos lá, vamos fazer isso que eu falei. A gente tem 7, a gente tem 5. Vamos juntar esse daqui e colocar o sinal negativo, porque é uma junção de números negativos. 7 mais 5 dá 12. 12 com o sinal negativo, menos 12. E agora a gente vai somar com outro número que tinha, mais 12, que vai ser igual a 0. Primeira resposta é 0. Talvez poderia confundir aqui esse mais, menos. Mas o mais, menos, lembra que eu falei que uma operação de subtração era a mesma coisa que somar o inverso do número? Então, basicamente é isso aqui. Mais, menos é a mesma coisa que eu dizer que é 7 menos 5. Tá entendendo? Por quê? Por que é 7 menos 5? Porque se eu escrever 7 menos 5 dessa outra forma, invertendo o sinal, vai ser o quê? 7 mais menos 5. Correto? Então é só isso aqui. Se isso poderia gerar uma dúvida, foi esclarecido. E vamos continuar. Vamos lá, 2. Vamos juntar aqui os números negativos. 9 e 8. 9 mais 8 é igual a 17. Então vai ser menos 17. Menos 17 mais o positivo, mais 15. 17, no caso, menos 17 mais 15 é igual a menos 2. Por quê? Sempre que o número negativo, sempre que a quantidade de números negativos, porque a gente pode ter uma soma de números negativos, né? Sempre que o resultado da soma dos números negativos for maior que o resultado da soma dos números positivos, ou seja, o resultado aqui deu 17, que eu tô falando o módulo do número. Tipo, o número puro, por exemplo. 17, 15, que você estaria correto em falar que minha afirmação está errada, porque o resultado da soma dos números negativos é menos 17. Que menos 17 é bem menor que 15. Porém, eu estou falando aqui do módulo. O módulo é só um número seco, sem sinal nenhum. Sempre que o número seco, sem sinal nenhum, negativo, for maior que o positivo, o sinal da conta vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, seria menos 2. Beleza, vamos lá. Vamos juntar os números negativos e vamos depois, aqui na 3 agora, e vamos depois juntar os positivos. Aqui, a gente tem logo esse menos e esse menos, que a gente viu ali agora há pouco, que simplificando isso aqui vai dar mais. Pode fazer o processo inteiro, que vai ser o inverso do número, a soma do inverso do número vai ser a soma de mais 6, soma de mais 6, não precisa escrever mais 6, porque sempre que o número está sem sinal acompanhado, a gente tem que ler positivo. Então, menos com menos dá mais. Vamos juntar os números agora, sabendo disso. A gente tem 14 negativo, o único que a gente vai ter negativo é 14, então vai ficar menos 14. E agora a gente tem que somar 18 mais 6 mais 3, que vai ser a mesma coisa que 21 mais 6, que vai ser 27 mais 27. Menos 14 mais 27, aqui o sinal vai ser positivo, porque o módulo do número positivo, ou seja, o número positivo e o negativo, comparando eles sem o sinal, o positivo, ele é maior. Então, o resultado final vai ser 13. Beleza. Agora, aqui, a gente tem negativo com negativo, a gente já viu que pode colocar como positivo. Vamos juntar os números. Menos 12, menos 5, vai dar menos 17. Aí aqui, a gente tem 7 mais 9, que a gente vai juntar e vai dar 16. Então, o resultado dessa conta aqui vai ser menos 1, porque o módulo do número negativo é maior. Beleza. Agora, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Isso aqui vai ser mais. Por quê? Menos com menos dá mais. Mais com menos é a mesma coisa que aquilo que eu fiz lá na primeira. Ou seja, a gente pode entender isso como menos. Menos com mais dá mais. E aqui continua igual. Vamos reescrever para ficar menos confuso. 20 mais 4 menos 15 mais 8. Eita. Mais 8 mais 6 menos 13. Vamos lá. Vamos pegar aqui os números positivos. Positivo a gente tem o 20, a gente tem o 4, a gente tem o 8 e a gente tem o 6. A soma disso aqui, 20 mais 4 mais 6 dá 30, mais 8, 38. 38 menos 15 mais 13 vai dar 28. O número maior, que é o que prevalece, nesse caso aqui vai ser o positivo,
o sinal vai ser positivo, então o resultado, 38 menos 28, dá 10. Então esse aqui é o resultado, e assim acaba, esse é o resultado de cada uma, e assim acaba a aula de soma e subtração de números negativos. Valeu!